Pessoal, na live de hoje você já viu tragédias de 21 de abril, já viu variação linguística e agora veremos temas inéditos, tá? Vamos trabalhar muito com... Dá licença, por favor, professor. A live é só sua? Sim, senhor. Desculpe, cabroncito, já estou desalegida. Fala, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre um personagem muito importante da história do Brasil, tá? Um personagem que muitos brasileiros nunca ouviram falar, embora ele tenha um título fantástico, um título grandioso na história do Brasil. Nós vamos falar hoje sobre o nosso patrono da independência. E eu pergunto para você, meu amigo que está em casa assistindo, meu amigo que vai assistir a live, que vai ficar disponível depois: quem é o patrono da independência do Brasil? Quem é o patrono da independência do Brasil? Você sabe? Você sabe quem é o patrono da independência? Quem? Sou eu. Eu aposto que alguém falou Tiradentes, mas não é Tiradentes, gente. O patrono da independência é um cara chamado José Bonifácio de Andrade e Silva. José Bonifácio de Andrade e Silva é o nosso patrono da independência, um grande naturalista, um grande cientista, reconhecido mundialmente no século XIX, amigo de importantes personalidades das ciências que a gente estuda, entretanto, pouco lembrado no Brasil, não citado em muitos livros didáticos, ou quando citado, apenas em uma pequena nota de rodapé, apenas com um pequeno trecho, né? As pessoas sabem mais ou menos que era alguém que estava ligado à independência, que era alguém que estava ligado ao primeiro reinado, que era alguém que estava ligado à tutelagem do Dom Pedro II, quando ele foi deixado aqui ainda criança, mas não tem noção de quem é esse grande brasileiro. E como nós estamos estudando aí nas nossas aulas regulares do Brasil no século XIX, nós não podemos deixar de fazer uma pequena menção que seja, ainda que nesses 10 minutos de live, sobre um dos maiores brasileiros de toda a história do nosso país. Embora muita gente nem sabe que ele é brasileiro, né? Algumas pessoas que conhecem mais ou menos José Bonifácio acham que ele era português. E de fato ele era filho, herdeiro de fidalgos, né, de pessoas de nome em Portugal, mas José Bonifácio de Andrade e Silva nasceu aqui no Brasil. Para ser mais específico, nasceu na cidade de Santos no ano de 1763. Tá? Colei a data mesmo, gente. Foi mal, porque decorar a data nem você precisa, nem eu preciso, aí a gente se ajuda nessa, falou? Então vamos lá. O José Bonifácio nasceu em Santos, mudou-se para São Paulo com 14 anos de idade, no início da sua adolescência, tá? E foi para Coimbra no início da sua vida adulta. Para você que não conhece, Coimbra é a universidade em Portugal, tá? Em que a maior parte da elite brasileira, aquela elite agrária, ia para estudar. Lembre-se que havia pouquíssimas instituições de ensino no Brasil. Para ser mais específico, universidade não tinha, porque as universidades só vieram com um período joanino. O José Bonifácio vai para estudar em Portugal a partir do ano de 1783. E esse é um período fantástico na história do Brasil e na história de Portugal também. É o período pombalino. O Marquês de Pombal, ministro do Dom José, lembre-se, aquele déspota esclarecido, que fez inúmeras reformas liberais em Portugal, que fez algumas imposições sobre o Brasil, né, no período da mineração, mas ainda assim alguém trouxe muitas inovações e muitas reformas para Portugal. Tá? Então o José Bonifácio teve o privilégio de estudar em Portugal nesse momento de avanço científico. Entretanto, 1789, o que acontece em 1789? Revolução Francesa, mas também 1789 é o ano da Inconfidência Mineira, e em 1789 já era o período da Maria a Louca no governo de Portugal. Gente, já era um momento, aí o contexto conhecido como a viradeira, tá? E a viradeira foi aquela época em que a Maria Louca queria abolir todas as inovações do Marquês de Pombal e voltar Portugal aos seus princípios conservadores, religiosos. Lembre-se que a Maria Louca era muito religiosa, né? E aí acontece, o José Bonifácio foi uma das pessoas assim, que enfrentou problemas sérios em Portugal, tá?
por causa das suas afirmações e de suas teorias, inclusive teorias defendendo a laicidade, né? Defendendo o afastamento da religião da ciência, ok? Então ele foi perseguido em Portugal por isso. Entretanto, já com estudos muito aprofundados ali na área do direito, da filosofia, ele decide se dedicar a outras ciências, química, matemática, ciências naturais, e ele ganha uma grande bolsa de estudos, gente, para estudar na Europa. O cara passa mais de 10 anos viajando em vários países da Europa. Ele passa pela Alemanha, ele passa pela Suécia, ele passa pela França, estudou com grandes nomes da ciência atual, como o Lavoisier, aquele cara lá da química, que falou aquela famosa frase que você conhece, né? Na natureza nada se cria, nada se transforma, tudo se... Não é assim a frase, mas você sabe qual que é a frase. Aí o que acontece? Ele estudou na França também, em 1790, 91 aproximadamente, período em que estava rolando a Revolução Francesa. Olha que doido! Um brasileiro que teve importância na nossa história e que estava estudando na França na época da Revolução. Doido demais! E aí, essa passagem por ele na França foi muito importante para a sua visão política, porque o José Bonifácio pegou ali aquele contexto de início de movimentos mais populares, mais radicais da Revolução Francesa, tá? Isso fez com que o José Bonifácio se posicionasse contra a democracia no Brasil, tá? Ele era a favor de mais liberdade, ele era a favor de algumas ideias iluministas, ele era até certo ponto liberal, mas era a favor de uma política centralizada. Ele defendeu a monarquia no Brasil no contexto da independência. José Bonifácio só retorna ao Brasil, gente, em 1819. Então, repare que ele passou aproximadamente 30 anos, uma boa parte da sua vida adulta, estudando na Europa. Quando ele volta para o Brasil, ele se aproxima do Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro, né, 1819, mas isso foi fundamental para que em 1822, diante daquelas pressões que o Dom Pedro I enfrentava para voltar para Portugal, José Bonifácio deve sair um conselho certeiro: Dom Pedro, não volte para Portugal, fique no Brasil, senão o Brasil vai rachar, o Brasil vai se dividir em vários países diferentes, tá? Então, Dom Pedro fica aqui no Brasil, aconselhado pelo José Bonifácio. José Bonifácio aconselha o Dom Pedro I a declarar a independência em 7 de setembro de 1822, tá? Entretanto, depois da independência, começa a haver algumas rivalidades com o Dom Pedro I. Vou te contar quais rivalidades são essas. Primeiro, no projeto constitucional do Brasil, o primeiro projeto constitucional, aquele da Constituição da Mandioca, em 1823, José Bonifácio, junto com seus irmãos, estava lá elaborando esse projeto que não agradou Dom Pedro. Essa elaboração da Constituição da Mandioca acaba com a prisão de muitos deputados, lá naquele episódio chamado de Noite da Agonia, tá? O José Bonifácio foi um dos caras que foi preso, e a situação dele com Dom Pedro se agrava ainda mais porque ele era contra o relacionamento do Dom Pedro com a Marquesa de Santos, aquela amante fixa do Dom Pedro I, né? Foi amante dele por muitos anos, que interferiu no casamento do Dom Pedro com a Dona Leopoldina, interferiu em questões do trono. O José Bonifácio não gostava da Marquesa de Santos, então isso contribuiu também para a inimizade entre ele e Dom Pedro I. Gente, depois desse conflito político e desse conflito pessoal, digamos, o José Bonifácio foi expulso do Brasil. Teve que se refugiar na França. Entretanto, no ano de 1831, quando Dom Pedro I teve que abdicar, quem que ele chama para ser tutor do Dom Pedro II? José Bonifácio. Agora, já finalizando, eu preciso desconstruir uma grande mentira, tá? Que é dita para vocês em alguns casos, que a mentalidade de Dom Pedro II era uma réplica do José Bonifácio. Isso é uma grande mentira, gente, porque o período de convivência entre o Dom Pedro II e o José Bonifácio somente entre 1831 e 1833, tá? Em 1833, envolvido em novas confusões políticas no período regencial, o José Bonifácio teve que se afastar da política brasileira, sendo absolvido no período regencial, tá? Mas já afastado da política, idoso, e morre no ano de 1838. Assim, tudo isso que eu falei para vocês é um resumão, é rápido, mas eu espero instigar vocês a estudarem mais sobre esse grande ícone
da história brasileira. Em 2018 ele ganhou um filme para ele, Bonifácio, o fundador do Brasil. Em 2018, mesmo ano, ele foi considerado o patrono da independência brasileira. Então, procure saber mais sobre os personagens da nossa história, que são tão esquecidos, não é mesmo? Um grande beijo para você e fique agora com o Guilherme Prata, de Geografia. Oh, obrigado. Pou! Pessoal, e aí? Bom demais? Então, Guilherme Prata, professor de Geografia. Vamos falar um pouquinho sobre meteoro e mesosfera. Eu coloquei esse título aqui meio chamativo. Mesosfera, a camada de proteção da Terra. Olha só. Turma, antes da gente falar de meteoro, falar da atmosfera da Terra, a gente tem que entender um pouquinho o sistema solar, ok? O sistema solar, ele é formado pelo nosso Sol, por planetas que vão possuir luas, e nós vamos ter também asteroides e cometas, tá? Então isso tudo forma o nosso sistema solar, que faz parte de uma galáxia conhecida como Via Láctea, beleza? Então, o sistema solar é formado por cometa. Você já parou para pensar o que é um cometa? Tá? O cometa é uma bola de gelo, tá? Então, quando o cometa se aproxima do Sol, por exemplo, o que acontece com a cauda do cometa? Fica maior, por quê? O cometa, como é gelo, ele vai se derreter. Então, normalmente, essa cauda fica muito maior. Nós temos o cometa e também a gente tem asteroides. O que é asteroide? Rocha, tá? Praticamente são rochas que não formaram planetas. Tem cientistas que falam que essas rochas, esses asteroides, eram de um planeta, mas que ele foi destruído durante a formação do sistema solar, ok? Então, cometa é gelo, asteroide é rocha. Por que eu estou falando disso? Porque tem a ver com a atmosfera da Terra e tem a ver com isso aqui, ó, que você já deve ter escutado direto. Você já viu uma estrela cadente? Você já viu? Você já viu um meteoro já entrando? Imagina você andando pela rua e ver assim, uma bola de fogo nesse período, né, de pandemia. Imagina o medo, né? Você vai pensar o quê? Pronto, é o fim dos tempos, né? Finalmente. O que é uma estrela cadente? É um meteoro, tá? O que é um meteoro? O meteoro é um asteroide ou cometa que adentra a atmosfera da Terra, tá? Então, meteoro praticamente é isso. Qualquer coisa, os cientistas chamam também de bólidos que entram em contato com a atmosfera da Terra. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Ó, isso aqui foi um acontecimento em 2013, tá? E aí, isso foi real, tá? Não é fake de internet, não é fake news. E o que é meteorito? Meteorito é quando esse bólido consegue chegar na superfície da Terra, tá? Então, meteoro, quando entra em contato com a atmosfera. O meteorito, quando se choca com a superfície da Terra. E olha só a cratera desse meteorito. Isso é real, tá? Não é fake news, tá? Você encontra lá em Arizona, lá nos Estados Unidos, lá no deserto do Arizona, essa cratera daqui, tá? Essa cratera aconteceu há 50 mil anos. Em tempo geológico, isso é muito pouco, beleza? Então, há 50 mil anos. Olha só, cada bolinha que você está observando aqui é um meteorito. E olha só, nós temos meteorito onde? Aqui no Brasil, então a gente encontra e vou mostrar para vocês, tá? Olha só, lá na Serra da Cangalha, em Tocantins, você consegue perceber uma cratera de meteorito. Não sei se está tão bem claro para vocês, mas vocês estão vendo uma bola aqui, uma cratera aqui, ó. Olha só o centro.
da cratera. Então é encontrado. Essa cratera tem mais de 200 milhões de anos. Ok? Então por isso que ela não é tão bem observada. O formato dela já foi desgastado. Diferente dessa. Essa foi formada há 50 mil anos, só que se encontra no deserto. Aqui, em Tocantins, é formado numa área úmida, onde a erosão acontece. Então o relevo já foi praticamente o quê? Desgastado. E olha só que interessante. Quando o meteorito se choca na superfície da Terra, vai surgir um mineral que a gente chama de coesita. Então toda vez que a gente encontra esse mineral, é uma evidência que ali na região já teve um choque de meteorito na superfície. E é por causa da existência da coesita que conseguiu também provar que a extinção dos dinossauros foi a partir de um choque de asteroide na superfície da Terra. Tá, pessoal? Então a teoria mais aceita, na verdade a hipótese mais aceita, é essa que o asteroide se chocou na superfície da Terra. Essa imagem aqui também é dramática, né? Os dinossauros, né? Pedindo socorro, eles nem sabiam o que estava acontecendo, né? Mas é isso. E onde que esse tal meteorito se chocou no planeta Terra? Lá no México. Aqui está a península de Yucatán. E nessa região daqui, ó, que é chamada de cratera de... Cadê o nosso latino aqui? Como que fala isso, Pedro? Isso aí é indígena, não tá no negócio. Tchutchulubi, é Tchutchulubi. É, isso aí. Tchutchulubi, não é isso? Então, na cratera de... não se fala isso. Tchutchulubi. Você tem um indício, você encontra esse mineral. Não é possível ver realmente a cratera, pessoal, porque aconteceu o choque há 65 milhões de anos, tá? Então não é possível ver. Com maior tempo que passar, menor vai ser evidência dessa cratera, dessa colisão. Aí, por que eu estou colocando a Lua aqui como exemplo? A Lua não tem atmosfera. Como não tem atmosfera, não vai ter uma proteção. Então, praticamente, o asteroide, o meteorito que se chocar na superfície da Terra, vai ter o seu registro para sempre. Tá? Então, a Lua, não sei se você já observou a partir de telescópios, você consegue ver ela, né? Parece que ela foi batida. Alguns associam até com queijo, porque ela é furadinha, tem a ver com esses choques. E aí chega no que eu quero falar, né? Então nós temos aqui as camadas da atmosfera, a gente tem a troposfera, então a gente vive na troposfera. Acima dela, a gente tem a estratosfera, onde fica a camada de ozônio, e acima da estratosfera, a mesosfera. Pessoal, quando você vê uma estrela cadente, você está vendo o quê? O contato do asteroide ou do cometa com a mesosfera. É a partir da mesosfera que a densidade de ar aumenta. Então vai ter uma resistência desse bólido em entrar na atmosfera da Terra. Então, nessa imagem que eu mostrei para vocês, lá na Rússia, olha só, aconteceu lá na Rússia em 2013. Quando você vê essa bola de fogo movendo aqui, ó, quer dizer que já é a mesosfera atuando. Porém, dependendo do tamanho do bólido, do cometa e do asteroide, não tem como fazer nada, tá? Dependendo do tamanho, vai entrar. Beleza? Nesse caso daqui, muita gente se saiu ferida. Seria bem pior se não tivesse a nossa mesosfera. Então a mesosfera o quê? É a nossa heroína, tá? Então quem salva realmente a Terra, alguns preferiram que ela não existisse, né? Para terminar com tudo de uma vez, mas ela é essencial, beleza? Então agora eu vou chamar o Pedro Mamed Mohamed
também conhecido como Don Pablito. Eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês. Oi, Cássio, tudo bem, Cássio? Tudo bem, Mohamed? Galera, vamos mais uma vez falar com a nossa querida, com a nossa amada, com a nossa estimadíssima Norminha, não é isso? Então olha só, mais uma vez trouxe aqui algumas frases para vocês. E essas frases têm um erro aí que tratam de um assunto incomum do português. Então são 4 frases, cada uma delas tem pelo menos um errinho aí. Separei aqui por nível de dificuldade, né? Do mais fácil para o mais difícil. Aí vocês vão tentando encontrar os erros aí. Se a edição achar que tem alguma resposta interessante, pode me passar. Então, basicamente, esses erros vão falar de um assunto em comum, que é a regência. O que é a regência, professor? Meu Deus, eu não sei o que é regência, não, me adoro a regência. Gente, regência é simplesmente a relação entre os termos de uma oração e seus complementos. Então a gente tem verbos, né, os verbos transitivos e alguns nomes que pedem complementos, que eles exigem uma complementação para que eles possam fazer um sentido, beleza? Vamos dar um exemplo básico, simples. Quem ama, ama alguém. Esse alguém ou algo, né? Então quem ama, ama algo ou alguém. Esse alguém ou esse algo é o que a gente vai chamar de complemento verbal. E aí a regência, ela vai cuidar, ela vai tratar da relação entre tais elementos da oração. Então, como é feita a intermediação entre esses elementos? Tem alguma coisa entre eles ou eles são unidos de forma direta? Se tem alguma coisa entre eles, que coisa é essa? Como que a gente utiliza isso? Beleza? Então, vamos aqui para o nosso primeiro caso. As famílias que recebem o auxílio do Bolsa Família necessitam atenção especial. Então tem um erro aqui que eu acho que é bem fácil, a maioria de vocês vai encontrar. Alguém falou aí alguma coisa? Ainda não. É o Júnior que está dando a resposta, que já sabe. Júnior é o melhor aluno de português aqui. Então olha só, as famílias que recebem o auxílio do Bolsa Família necessitam atenção especial. O que está faltando aqui, gente? O D, né? Necessitam de atenção. Eu coloquei bem pequenininho, tá? Vai estar de vermelho. Então quem necessita de alguma coisa é o que a gente vai chamar de um verbo transitivo indireto. Mas você tem que ficar atento, porque não é simplesmente um verbo transitivo indireto. O que isso quer dizer, né? O verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento de sentido, ele pede um complemento verbal, e esse complemento tem que ser regido por uma preposição. Beleza? Aí vocês devem imaginar, vocês já sabem o que é uma preposição. Mas não é qualquer preposição. Eu poderia colocar aqui em, que é uma preposição. Necessitam em atenção especial? Não. Necessitam a atenção especial? Não. Eles necessitam de atenção especial. Então o verbo necessitar, ele pede uma preposição. E é uma preposição específica. Então assim, esse assunto, regência, ele em si, ele não é complexo, ou seja, você entender o conceito de regência verbal, de regência nominal, é tranquilíssimo. É simplesmente a relação entre os termos e seus complementos. Se fosse só isso, estava tudo bem. O que acontece? Existem algumas regências, de alguns verbos principalmente, que elas causam um desentendimento, elas causam uma confusão. Por quê? No linguajar cotidiano, na norma culta, a gente já utiliza isso de uma determinada forma. E a norma padrão, que é a gramática, indica uma outra forma. Então há uma certa confusão. Então, principalmente para o uso da redação, você precisa saber de alguns casos específicos que são utilizados por você na redação e que pedem uma atenção especial com a regência. Olha, esse aqui é muito comum. A vacina chegou no Brasil. Quem dera, né? Daqui a pouco chega, tá? A vacina chegou no Brasil. Então tem um erro aqui de regência. Qual é esse erro? Quem chega não chega em algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Beleza? Então o verbo chegar, ele não pede a preposição em, ele pede a preposição a. Então a gente vai ter a preposição a mais um artigo o aqui relacionado ao Brasil. A vacina chegou ao Brasil. Quem chega, chega a algum lugar. Assim como quem vai. Você não vai no médico, né? Ir no médico para a gramática normativa seria você subir em cima do médico e ir cavalgando em cima dele. Mas não é isso. Quando você diz que vai no médico, o que você quer dizer é que você vai ao médico. Não é isso? Mas segundo a gramática, segundo a norminha é cheia das coisinhas, cheia das regrinhas. Segundo a norminha, quem vai
vai a algum lugar. Assim como quem chega, chega a algum lugar. Beleza? Agora os casos mais complexos. Esse aí, duvido que a galera vai acertar. Vamos lá. A criação de delegacias especializadas visa a diminuição dos índices de feminicídio. Isso aqui é uma proposta de intervenção de redação bem comum, né? As pessoas costumam utilizar essa proposta aí da criação de delegacias especializadas. Eu sempre falo que a proposta de intervenção você não vai resolver o mundo, né? Ela tem que estar bonita ali, para o seu corretor ver tudo bonitinho. Se o Brasil tem dinheiro, não tem dinheiro, qual que é a logística da criação das delegacias, você deixa para os políticos, você paga imposto para isso, né? Mas lá na redação você tem que criar algo que atenda os requisitos da redação, né? Que atenda às demandas da proposta de intervenção. Então esse é um caso muito comum. O pessoal fala muito aí da criação de delegacias especializadas, seja para o combate à pirataria, seja para o combate ao feminicídio, seja para o combate ao preconceito de não sei o que lá. Enfim, é um assunto bem comum, tá? Então olha só, a criação de delegacias especializadas visa a diminuição dos índices de feminicídio, né? O feminicídio seria o homicídio que tem como base aí questões de gênero. Então, olha só, a criação de delegacias especializadas visa a diminuição. Qual é o problema dessa frase? O verbo visar, quando ele tem o sentido de pretender, de ter como objetivo alguma coisa, ele é um verbo transitivo indireto. Ou seja, ele pede uma preposição. Qual é essa preposição? É a preposição a. Nesse caso, a regência ela serve para dissociar, para diferenciar os diferentes significados do mesmo verbo. Por quê? O verbo visar ele pode ser utilizado no sentido de mirar alguma coisa. Eu viso você, eu olho você, eu miro você, né? Nesse caso, ele é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Mas ele tem um outro conceito, um outro significado, é uma polissemia. Qual é esse outro significado? De ter como objetivo alguma coisa, de pretender algo. Então, quando ele vem nesse sentido de ter como objetivo, de pretender, ele deve ser utilizado como um verbo transitivo indireto, pedindo a preposição a. Então, olha só como vai ficar a nossa frase. A criação de delegacias especializadas visa a diminuição dos índices de feminicídio. Ué, mas já tem o A aí, professor? Claro que tem o A. Não, professor, já tem o A, que coisa louca. O que eu vou fazer? Vou colocar um outro A aqui do lado. Vai ficar assim? Digamos que sim, você vai colocar um outro A. Um A do lado do outro, mas o português ele é inteligente, Norminha não é burra, né? Norminha é uma pessoa sagaz. Para você não colocar dois A's um depois do outro, o que você faz? Usa a nossa famosa, nossa queridíssima crase. Pode dar os parabéns à Amandinha que ela acertou. Acertou? Ela falou da crase aqui? Falou da parabéns. crase aí. Amandinha? Amandinha. Beijo pra você, Amandinha. Norminha te adora. Já pode chamar Norminha de Norminha, tá? Agora você já está íntimo. Criou uma intimidade. Criou intimidade. A criação de delegacias especializadas visa a diminuição. Agora está correto. O que é a crase? A crase indica a junção do a artigo, que está relacionado à diminuição, e do a preposição, que é exigido pelo verbo visar. Simples assim. Beleza? Agora essa última, eu adoro esse verbo. A má qualidade do ensino público no Brasil implica um aumento da desigualdade. Então é uma verdade aí, a gente tem a questão do ensino público muito defasado, isso acentua os níveis de desigualdade, porque quem tem acesso ao ensino particular continua ali mantendo os status, né? E a pessoa que não tem acesso a esse ensino particular sai muito atrás, digamos assim, nessa corrida do dinheiro ou do sucesso profissional, o que quer que seja, né? Então a má qualidade do ensino público implica no aumento da desigualdade. Professor, a frase está perfeita, está linda. Coisa bonita, tá? Parece bonita, né? Parece bonita, mas não é o que Norminha diz. Qual que é o verbo que a gente tem aqui? Implicar. De novo, implicar é um verbo que ele é polissêmico, ele tem vários sentidos. Pode ser implicar com alguém. Nesse caso, ele é um verbo transitivo indireto. Quem implica com alguém. Você, por exemplo, deve adorar implicar com seu irmão ou com a sua irmã. Não é isso? Ou com o primo, o que quer que seja, né? Mas nesse caso, implicar não está sendo utilizado no sentido de implicar com alguém. Ele está sendo utilizado no sentido de acarretar, de trazer uma consequência. Ou seja, a má qualidade do ensino público no Brasil traz como consequência o aumento da desigualdade. O que isso quer dizer? Que o verbo implicar, quando ele está no sentido de acarretar, ele não vem, ele é um verbo transitivo direto. Ele não existe preposição. O que implica algo, né? Então a má qualidade do ensino público no Brasil implica o aumento da desigualdade. Só o artigo aí. Só o artigo, não tem preposição, beleza? Então, vamos aqui só para fechar, trazer para esse outro quadro aqui, para o pessoal tirar prints. Então, só para explicar o que eu
que eu fiz em cada caso, né? O necessitar é verbo transitivo indireto, então ele pede a preposição dele. O verbo chegar exige a preposição a e não a preposição em, que é o mais comum, né? Cheguei em Belo Horizonte. Não, cheguei a Belo Horizonte. Ok? Visar, no sentido de ter como objetivo, de pretender, é verbo transitivo indireto, pede a preposição a. E implicar, no sentido de acarretar, de trazer consequências, é verbo transitivo direto. Beleza? Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Depois aí a gente volta com mais norminha para vocês. Qualquer dúvida, só chamar. Beijo de Don Pablito para todos, mi querido aluno. Besitos.